Estamos dando abertura a um novo trimestre. É um novo tema. Depois de termos considerado no trimestre passado o conteúdo da carta do apóstolo Tiago, agora nós vamos aos evangelhos, ao quarto evangelho, o evangelho de João. E a partir do estudo deste evangelho, nós vamos extrair lições maravilhosas daquilo que o apóstolo João se dedicou a registrar acerca da vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante nós sabermos que o evangelho de João, ele teve um propósito muito especial ao ser redigido pelo apóstolo João. Diferentemente dos demais evangelhos que já haviam sido escritos algumas décadas antes, que se preocuparam em trazer um compilado e um registro da vida e obra de Jesus para que isso não se perdesse e fosse publicado entre as pessoas, os novos conversos que estavam sendo agregados ao povo de Deus. O Evangelho de João, escrito já décadas mais tarde, João se preocupou em trazer um registro com o propósito de confrontar algumas ideias erradas que estavam surgindo já na, no meio da igreja cristã no final do primeiro século. Uma dessas ideias era de que Jesus era um ser criado, de que Jesus não era Deus pleno. E esta primeira lição que vamos considerar se dedicará nos primeiros versos do Evangelho de João, onde o evangelista ele se dedica a apresentar Jesus exatamente na sua essência. Quando nós consideramos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, nós encontramos esses evangelistas apresentando a genealogia humana de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Trazendo quem gerou quem e finalmente ali seus pais e nascendo Jesus. João se preocupou em trazer a genealogia divina, se é que nós podemos dizer assim, de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar para embarcar conosco nesta grande jornada de estudo da palavra de Deus. Tenho certeza que através disto que o evangelista João registrou nesta primeira lição, e o que vamos ver nas demais lições de encontros maravilhosos de Jesus com diversas pessoas pas- pa- eh, que estavam passando por situações também diversas, distintas. Um tinha questões relacionadas a dúvidas sobre questões de fé, outro era a enfermidade de um filho, outro era não sabia nem que estava precisando de água, mas Jesus ou de algo, né? Mas Jesus chegou ali, pediu água e um grande diálogo se desenvolveu. Enfim, grandes encontros que Jesus teve com pessoas e através do que Jesus ensinou a essas pessoas, nós também temos lições para nós. Então, vamos iniciar esse trimestre falando sobre este evangelho maravilhoso, esses ensinamentos, essas lições preciosas que Deus tem para nós a partir do que o evangelista João deixou registrado, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Primeira lição, o evangelho segundo João. O verso áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o pensamento da inspiração: Cristo estava unido ao Pai desde toda a eternidade, e, quando ele assumiu a natureza humana, ainda era um com Deus. Bom, aqui apenas trazendo alguns detalhes daquilo que vamos nos aprofundar ao longo dos tópicos. Vamos ao primeiro tópico. Quem estará interagindo conosco no estudo dessa lição é o pastor Gildo, que é presidente da associação aqui do estado do Rio de Janeiro, onde nós produzimos e gravamos as lições desse trimestre. Jesus, um com o Pai, o título desse tópico. Irmão Gildo, o que a palavra de Deus diz acerca de Jesus antes de sua encarnação? É interessante podermos ver que João abre o Evangelho, né, mostrando exatamente quem era Jesus. Um com o Pai. Ele era o Verbo. Então, ele não era um separado. Ou ele não era apenas
um ser, ele era um Deus igual ao Pai, né? Ele era Deus. O Verbo era Deus. Então, mesmo antes da sua encarnação, ele era o Deus. Às vezes as pessoas podem ter o pensamento, e muitas ramificações do cristianismo têm um pensamento de que Jesus veio à existência no nascimento há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas não é assim. Ali foi a sua encarnação. Cristo existe desde toda a eternidade. E João deixa isso bem claro nessa expressão, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no desenvolvimento do verso mais à frente, nós identificamos claramente que João está falando que este Verbo é Jesus Cristo. Então nós podemos ler até assim: no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então Jesus, muito antes da sua encarnação, não muito antes, né? Mas sempre anteriormente à sua encarnação, ele já existia, assim como o Pai, desde o princípio, desde sempre, né? Muito bem. Agora, pergunta B. Só refazendo minha frase, eu falei, ele existe desde o princípio, não, desde antes do princípio, porque Deus existe sempre desde antes do princípio. Deus não tem princípio, né? Para que fique bem claro, não fique qualquer dúvida sobre isso. Pergunta B, irmão Gildo. Como o Pai e os anjos consideravam Jesus? Então, nos textos nós temos aqui o texto de Salmos e Hebreus, e também Isaías. 3 textos comprovam que ele era considerado pelo Pai como o Deus, como ele próprio. Sim. Ele era eterno e perpetuou, entendeu? Ao vir na terra, mas ele já era um Deus eterno. Isaías diz que ele era maravilhoso, conselheiro, e aqui a palavra diz Deus forte, Pai da eternidade, né? E o texto de Hebreus mostra aqui que os anjos o adoravam. Olha que coisa linda. Todos os anjos de Deus o adorem, né? O que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui a prerrogativa, a palavra pelo Pai e o Pai referindo-se aos anjos. Os anjos, então, entendeu? Que o adorem, né? Exatamente. É interessante nós notarmos esta frase que é mencionada no verso 8 de Hebreus 1, é o Pai falando acerca do Do Filho. Filho. E quando o Pai, Deus Pai, fala acerca do Filho, ele fala, ó Deus, Isso. o teu trono subsiste O pelos teu séculos. trono é. Então é um testemunho do próprio Pai acerca do Filho, dizendo, ó Deus. É. Então se o Pai declara, quem somos nós, né, para às vezes colocarmos dúvidas em relação A à divindade divindade, né? plena de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o irmão Gildo já mencionou, mas eu quero apenas frisar o que é mencionado, porque existem também algumas correntes que colocam, tá, Jesus é um Deus menor, né? Aham. É um Deus com o D minúsculo, inclusive. Mas aqui, quando nos é apresentada a profecia do seu nascimento, é apresentado Jesus como Deus forte. Não está falando de um Deus pequeno, um Deus fraco, de uma divindade de segunda categoria, mas está falando de Deus forte. E sobre a sua existência, aqui fala que ele é Pai da eternidade. Isso. Ou seja, a eternidade é algo infinito, né? Nós não conseguimos mensurar, Mas né? aqui está falando de alguém que é maior, que é antes Isso. disso, porque é pai dessa eternidade, né? Então, nesses versos, nós temos a confirmação na palavra de Deus acerca
de Cristo como sendo Deus pleno, eterno, enfim, não deixando dúvidas, né? Apesar de que, como tenho me referido, correntes de pensamento aí, às vezes apresentam Jesus como um Deus menor, como alguém que é inferior ao Pai. Mas não é isso que a Bíblia diz. Seja no Antigo Testamento, através das profecias que se referiam a ele no futuro, sejam nos registros que temos no Novo Testamento, confirmando: Jesus é Deus em toda a essência, não lhe faltando nada.